bem-vindos a mais um Axur Talks. Eu sou Luciana Teles, diretora de clientes, e seguindo o que combinamos no outro episódio, vou me descrever. Eu sou mulher, eu sou loira, pele clara, cabelo claro, olhos claros, tô vestindo uma blusa preta de manguinha curta e uma calça jeans. E como vocês já sabem, super bem acompanhada aqui com Bruno. E aí, minha parceira, tudo bem? Pessoal, bem-vindos a mais um Axur Talks. Hoje é um episódio super especial pra gente, mas antes deixa eu me apresentar. Sou Bruno Moraes, eu sou empreendedor da área de Cybersecurity, já passei também por várias experiências como CISO. Esse é um episódio para CISOs e para toda a comunidade de Cybersecurity, especialmente para aqueles que estão aprendendo e se formando como profissionais no mercado, é um dos nossos objetivos aqui. Eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos pretos, estou vestindo uma camisa azul, calça preta e o que mais? Tá ótimo. Tá ótimo. Barba por fazer. Barba por fazer. Tá ótimo. E hoje a gente tem mais um episódio super especial. A gente tem convidados aqui excepcionais, né, Lu? A gente tá cada vez subindo, igual videogame, mudando de nível. A guarda tá alta. A gente falou sobre guarda alta, isso. né? A régua tá lá em cima. E essa pessoa, esse convidado, eu tenho um carinho grande. Opa! Que me abraçou logo que eu entrei aqui na Axur. Não vou chorar, Bruno, mas é uma pessoa que super me acolheu, que me ensinou muito, Legal. que me provocou a fazer coisas diferentes nesse mercado. Sensacional, sensacional. Então a gente está falando de um convidado muito especial, é um excepcional profissional de mercado, mas acima de tudo é uma pessoa que a gente tem muito carinho e conhece há muitos anos. Né? Então hoje, assim, eu tenho um orgulho, né, e um prazer de apresentar a vocês o Christian, da B3, que tem uma super experiência. E tenho certeza que a gente vai ter mais uma aula aqui hoje e vamos aprender com ele. Christian, um prazer, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, boa tarde. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, pessoas também que eu tenho um carinho muito especial. Eu sempre falo para algumas pessoas que me perguntam, né, quais são os profissionais de mercado que você admira, né? Um deles está aqui na minha frente, ó. O cara que eu sempre usei e observei os caminhos que ele traçava, as coisas que ele fazia para poder ter ideias legais para poder aplicar. Opa. Muito obrigado. Então, são um prazer em dobro estar com a Lu e com o Bruno aqui participando desse podcast. Muito bom. E Cris, a gente sempre começa o podcast entendendo um pouquinho mais da carreira de vocês, de como é que vocês chegaram numa carreira de segurança. Eu brinco, né? Acordou, escovou os dentes e falou, vou ser CISO. Não foi assim, né? A gente, para chegar onde a gente chegou, né? Que o Bruno também teve essa trajetória, a gente começa ali nos primórdios da tecnologia, né? Então, eu comecei como um profissional de infraestrutura. E como muitos profissionais que vão passar por aqui ou já passaram, começaram também nessa linha, né? Porque na época a segurança não era algo que as pessoas, né, procuravam como primeira função de execução. Então, assim, tem essa tarefa, tem alguém para fazer? Deixa eu ver, pega aquele carinha ali e põe ele para fazer. Então, assim começou minha carreira na área de cyber, cuidando de infraestrutura, né? Então, eu tive uma equipe ali que cuidava de infraestrutura, acesso, redes e os elementos de segurança. Então, IPS, DS, firewall. Então, bem infraestrutura raiz mesmo. E fiquei lá nessa função por alguns anos. Depois fui trabalhar como analista de segurança, num cargo com o nome de segurança pela primeira vez numa universidade ali em São Bernardo. Depois de um tempo eu fui trabalhar em Piracicaba, interior de São Paulo, saí da área de segurança. Eu tive muitas idas e vindas com segurança, né? Fui ser CIO de uma empresa que estava crescendo muito, precisava organizar os processos. Tinha área de segurança dentro da minha estrutura, mas não era uma relação direta, né? Tinha subordinados. E exclusiva com segurança, sim. Exatamente. Depois eu passei por uma companhia aérea e aí eu estava num projeto de infraestrutura também, cuidando de data centers, fazendo migração de base de dados. E aí veio um louco aí de mercado também, se chama Neif, não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Gente finíssima. E ele falou, pô, preciso montar um SOC aqui, você não quer me ajudar? Eu falei, nossa, aí eu voltando para segurança de novo aqui, fugindo, mas não teve jeito. E aí fui indo até que eu cheguei, né, em algum momento dessa companhia, assumi como CISO da empresa global em 2020, fiquei por 3 anos até chegar na B3, que é onde eu estou hoje, né? Então esse foi um pouco o resumo da minha trajetória até aqui. E é legal que ele tem, desculpa te cortar, mas é mercados muito diferentes, né? Sim, certeza. Atuações muito diferentes de mercados que são missões críticas, boa parte deles, mas muito diferentes, né? Predominantemente missão crítica, né? Ô Cris, como é que foi a sua formação educacional para chegar em segurança? Que faculdade que você fez? Como é que você se formou? Bom, minha história de formação começou com 8 anos de idade.
né? Eu queria ser engenheiro, porque eu gostava de desmontar as coisas, montar e tal. Então, eu me formei em engenheiro de telecomunicações. E aí, dentro dessa responsabilidade que eu tinha também de segurança, eu assumi a parte de comunicações wireless ali, redes metropolitanas sem fio. Então, acabou encaixando um pouco. Eu gostava muito do assunto, só que o mercado não remunerava bem o profissional de engenheiro de telecomunicações. As propostas que eu recebi foram indecorosas, assim, para não falar outra coisa. Eu falei, eu estou sendo mais bem remunerado na área de tecnologia, na área de segurança, então é por aqui que eu vou ficar. Então, antes disso, eu cheguei a fazer curso técnico, eletrônica, manutenção de computadores, coisas de infra, né? Mas o meu curso mais específico de segurança eu fiz na Argentina. Foi uma pós-graduação em inteligência e cybercrime. Esse foi o curso mais específico assim, de pós-graduação que eu fiz voltado para a segurança, né? A maioria dos cursos que eu fiz foram voltados mais para tecnologia como um todo. Interessante. E é legal que tudo isso habilitou com que você pudesse entender tecnicamente e atuar como CISO, né? Como head de uma área de segurança. Não, e o Cris tem uma história interessante também, que ele tem experiência internacional. Sim. Né? Isso aí, em algum momento, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Mas já vamos entrar em cyber? Podemos? Já podemos entrar em cyber, claro. Bora. Muito bom. Cris, você está no mercado financeiro, né? O mercado de missão crítica, assim como a energia, como o telecom, né? E outras indústrias. E a gente tem observado, né, em tudo que a gente lê, muito risco de terceiro. Ataques na cadeia de suprimentos, né? Cadeia de suprimentos que fazem parte dos processos críticos de negócio, né? Vamos dizer assim. Como é que... Não só riscos, né? Mas casos, execuções de casos. Sem dúvida. E como é que vocês estão fazendo essa gestão de riscos de terceiros? Como é que você enxerga no mercado? A pergunta mais importante, como é que você enxerga no mercado isso, com melhores práticas de gestão de risco e ambiente de terceiros? O que você pode dizer isso pra gente? Bom, esse risco de cadeia de suprimentos não é um risco novo, né? É um risco antigo, e se você parar para mapear, você vai ver que tem histórias muito interessantes. Uma delas acabou afetando operações de muitas empresas, operações críticas também. Então, é uma coisa antiga. Eu comecei a estudar uma época sobre esse assunto, eu vi casos de 2011, 2010, 2009, ou seja, é que agora a gente começou a ter mais ênfase, porque as empresas começaram a melhorar, né, os seus níveis de maturidade, então elas estão conseguindo olhar para outras coisas. A área de segurança também virou uma área multidisciplinar. Antigamente era uma área concentrada, agora existem várias verticais dentro da área de segurança. Então, sim, a gente tem um time hoje dedicado para o tema de gestão de cadeia de suprimentos. Eu vejo que o assunto vem se transformando com o passar do tempo. Existem novas técnicas, novas soluções, novas ferramentas. Em algum momento a gente começou a olhar para... A gente olhou para os terceiros, depois para os quarteirizados, né? As quartas partes, porque já não estava sendo suficiente só olhar para o terceiro, porque o terceiro estava ok, mas ele contratava um cara lá como o terceiro dele, que não tinha os mesmos controles e os mesmos rigores que as empresas que estavam contratando o terceiro tinham, né? E raramente a gente encontra, falando com grandes empresas, né? O currículo do Cris é de grandes empresas. Raramente a gente encontra parceiros que tenham já no primeiro nível o mesmo nível de segurança e maturidade que vocês têm. E isso vai degradando para baixo, né? Quanto mais você se distancia do núcleo, pior vai ficando. Infelizmente é uma realidade. Então a gente tem uma preocupação desde da seleção dos fornecedores, né? De olhar para o cara antes de ser contratado. Como ele está, como ele não está. Depois que a gente contrata, a gente monitora continuamente, a gente busca soluções no mercado. Tem saído algumas soluções diferentes de abordar o tema, a gente tem testado essas soluções. Algumas vezes investindo em soluções de mercado, participando do desafio de construir uma nova maneira de avaliar os fornecedores. Então, assim, eu vejo que o mercado tem algumas soluções, é possível fazer uma gestão, mas existem riscos e eles vão sempre existir, independente da maneira como você vai levar isso. Mas o que importa é saber que tem risco, né? Já pegando esse gancho de parceiros, terceiros, enfim, eu não sei se todo mundo sabe, mas logo que eu comecei a relação de parceria com o Cris foi meu cliente durante muitos anos, o Cris falou assim, Lu, a gente precisa criar um jeito das pessoas do nosso mercado se falarem. Perfeito. As pessoas têm que trocar mais informações, elas têm que conversar mais. Isso no auge da pandemia, né, Cris? Então, ali 2020, 2021, a gente falava bastante sobre isso. E aí, quando a gente decidiu fazer a comunidade no WhatsApp, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi, Cris,
Legal. Aquela provocação deu certo. A gente vai criar uma comunidade para que as pessoas troquem informações do nosso mercado. Já com esse objetivo de compartilhar e de garantir que todo mundo tenha maturidade, né? Como é que você enxerga, Cris, já pegando esse gancho da comunidade, como é que você enxerga essa responsabilidade de quem está numa cadeira executiva, numa grande empresa, ou que tem anos de mercado, que nem você, de garantir que a gente compartilhe com essa cadeia de parceiros, por exemplo, boas práticas, o que funciona, riscos, porque lá na ponta eles não têm a visão que você tem aqui sobre segurança, né? Então, como é que você também enxerga essa boa prática de descer, né? De compartilhar com os terceiros da tua operação boas práticas de segurança? Para mim é fundamental. E a gente tem umas ideias na cabeça, conversando com o time já há algum tempo, algumas pessoas que nem estão mais hoje trabalhando com a gente, de montar um material para poder compartilhar, fazer eventos e convidar os principais fornecedores para passar um pouco de como eles podem afetar, né, como eles podem ser aliados no progresso da companhia, nos resultados positivos da companhia. Então, acho que a informação é fundamental. A gente precisa compartilhar conhecimento e informação, porque uma cadeia mais robusta é mais resiliente e ajuda todo mundo, é favorável e é positivo para todos que participam desse ecossistema. Então, acho super relevante o tema e participo aí de algumas iniciativas nessa direção. Boa. Eu acho que pegar um gancho aqui do mercado financeiro, o Cris tem bastante experiência nesse mercado. Mercado financeiro, de forma clara, é o mercado talvez mais visado. Ou um dos mais visados. Outros mercados estão ganhando espaço. Sim, sem dúvida. Mas o financeiro continua sendo mais visado, né? Em relação à fraude, em relação a ataque cibernético, agora complica mais a mistura de fraude com cyber, né? E a gente pensa muito sobre resiliência, né, Cris? A gente fala isso há muitos anos, sobre resiliência, sobre times de alto desempenho, sobre se preparar para o pior, sobre dar um passo à frente, ou dar um passo igual, né? Ou às vezes dar um passo para trás, que é a realidade de muitas empresas. Mas como é que você enxerga essa questão da resiliência no mercado financeiro tão desafiador? Enfim, como é que a gente se prepara melhor para isso? Eu acho que, como você bem comentou, a gente, depois de alguns anos de segurança, a gente parou de achar que éramos super-homens e olha, um dia a coisa vai acontecer, como é que a gente vai reagir? Né? A gente tem que fazer o melhor que a gente puder para evitar, mas quando a gente não puder evitar, como que a gente reage? Então, aí criou aquela questão da cultura da preparação. Né? Se a gente pegar as equipes esportivas, elas gastam mais tempo treinando do que competindo. Vocês já repararam? Time de futebol treina 3, 4 vezes por semana e joga uma vez, 2 vezes. Não, e treina 8, 10 horas e joga ali dois tempos de 45 minutos. Exatamente. Então, assim, é meio que seguir esse mindset. A gente tem que se preparar, né? Então tem que fazer exercício simulado, tabletop, sabe? Exercícios de phishing, tudo que seja útil para esse tipo de situação, para que a gente se sinta mais preparados, que caso algo aconteça, a gente tenha o quê? A excelência, que o jogador, né, o atleta, ele tem a excelência quando ele vai jogar aqueles 90 minutos que você comentou, porque ele treinou pra caramba. Então, quando a coisa não der certo e o cara precisar entrar em campo, ele tem que estar preparado. Então, eu acho que é fundamental essa questão da cultura da preparação. Porque a gente tem que lidar com situações do tipo, eu tenho que lidar com coisas que eu vi, né, no mercado, não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer, que eu ouvi, que alguém contou, soube que tal empresa aconteceu tal coisa, e aquilo que eu ainda não vi, que eu posso ser o primeiro a sofrer e ser o cara que vai contar que foi aí comigo que aconteceu aquilo. Então, se você está bem preparado, você consegue lidar bem com essas situações. Sensacional. E tem uma questão que a gente falou também nos outros podcasts, que é como essas simulações, né, esses treinos, Cris, não preparam só os times de forma técnica para reagir àquela situação, né, àquela crise, mas preparam também em questões emocionais, comportamentais, de ser referência da empresa naquela situação, de conseguir manter a calma e conseguir dar respostas para o negócio, né, e para várias pessoas envolvidas normalmente, tem o negócio, tem o público externo, enfim, mas que desenvolve competências que não são só técnicas. Não, e aí, né, Lu, interessante, só complementando o que você comentou, todo mercado que ele é muito visado, né, e é muito claro que o problema ele vai acontecer em algum momento, a gravidade desse problema ela vai ser proporcional ao preparo natural da equipe. E no final a gente está falando muito sobre pessoas. Uma equipe de alto desempenho,
ela é fundamental para construir um programa de segurança de porte. Né? Na época das Olimpíadas, a gente criou um conceito chamado Cyber War Games. Esse Cyber War Games basicamente você tem cenários em que você executa ataques em rede de produção, que é algo prático, live, real, para dar esse preparo para as equipes de defesa. E não é só sobre a defesa, a prevenção, a detecção, a resposta e a contenção, etc. É sobre preparar a mente das pessoas. Pense assim, múltiplos ataques, múltiplos problemas. Como que a equipe, ela, diante do caos, ela vai identificar realmente o que precisa ser feito, né? E isso vem por um preparo de time, né? Criar a equipe de alto desempenho vai muito por simular, por testar, né? Pelas equipes elas estarem de frente das situações reais, mesmo que sejam simuladas, né? E como é que você, Cris, enxerga isso em relação a criar esses times de alto desempenho ou preparar mais esses times para ter o que você falou, o treino duro e o jogo mais fácil? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo super importante, como eu tinha comentado, a questão da cultura da preparação, é justamente a gente sempre está buscando maneiras diferentes de exercitar esse público, né? Então a gente tem ali 2 tipos de exercícios que a gente costuma fazer. Um é o Cyber War Games, que consegue trazer o time mais técnico de resposta para dentro de uma situação real, onde ele sente a pressão e o calor de tentar identificar, resolver. Então ele sofre ali um estresse emocional, mesmo sabendo que é uma simulação. E também tem os exercícios que a gente faz com os executivos, que também cada vez mais está colocando realismo para poder gerar essa sensação de que isso está realmente acontecendo, né? Então, eu acho que uma grande sacada desses exercícios é envolver a pessoa. Ela esquece que ela está muitas vezes no exercício. Ela começa a atuar como se ela realmente estivesse vivenciando um problema real. E quanto mais a pessoa se sentir resolvendo um problema real, mais exitoso é o nosso programa, mais exitoso é o nosso exercício. Porque é o que a gente quer mesmo, ver como que a pessoa reage numa situação de estresse, de pressão, né? Para poder até fazer um debrief depois, né? Umas lições aprendidas do exercício, falar, tá vendo? Nessas situações tem que ser assim, tem que manter a calma. E apoiar no desenvolvimento da pessoa também. Exatamente. Porque, assim, uma característica que eu sempre tive é a questão do awareness situacional. Isso. Então, assim, muitas vezes o mundo está caindo e eu estou aqui olhando para vocês e para mim está tudo bem, mas não é que está tudo bem, eu estou focado em outra situação. Eu não estou entrando no clima do campo, né? Eu estou ali objetivando, né, fazer o gol, estou objetivando resolver o problema e não estou deixando as emoções me levarem, nem o grito, nem a pressão, nem o estresse de quem está querendo que aquilo volte a funcionar num período mais curto. Então, eu acho que os profissionais dessa área que têm que lidar com isso, eles têm que ter esse preparo, porque senão eles se deixam levar pelas emoções que estão ao redor e eles não conseguem executar bem o trabalho deles, entendeu? Interessante. E aí eu quero pegar o gancho que você tem... Bom, eu acompanhei 2 experiências suas, então, na aviação e no mercado financeiro. E é uma pergunta bem polêmica. O que tirava o teu sono na aviação e o que tira o teu sono no mercado financeiro? Na verdade, assim, independente do mercado, o que tira o sono é uma disponibilidade, né, algo que possa trazer um risco muito grande que eu não tenha capacidade de lidar com ele. Isso é o que tira o sono. Porque o que está sob controle, está mitigado, a gente tem treinamento, tem preparo, não me tira o sono mais. Mas aquilo que eu sei que pode ser um problema iminente, né, um risco grande, que a gente não consiga ainda trazer uma solução, isso me tira o sono. A companhia aérea, ela tem uma particularidade que ela é 24/7 de verdade, porque ela nunca para de voar. Só na pandemia que eu vi a companhia aérea deixar de voar. Ela nunca para, não tem feriado, final de semana. O mercado financeiro, ele tem um horário de funcionamento e depois ele para. Tudo bem que tem um monte de trabalho nos bastidores que ninguém vê, que é super ou tão estressante quanto o trabalho do dia do mercado aberto, que a gente que está lá dentro vê, mas ainda assim, sabe, é muito mais dinâmico, acontece muito mais coisa ao mesmo tempo e tudo acontecendo e funcionando. Então, assim, o que costuma me tirar o sono, seja no mercado, numa indústria ou em outra, eu tenho um grande risco que eu não consegui dar uma solução adequada para ele. Interessante. E aí, né, Cris, a gente está falando da expansão de perímetro ou expansão de ecossistema. Novas tecnologias, estamos falando sobre
Open muito Finance. uso de cloud, muito Open Finance, e a API aberta entre aspas, né? API disseminada para todo o ecossistema. Naturalmente, isso aumenta muito a superfície de ataque, né? E aí aquela questão, né? Você consegue gerenciar o que você enxerga, né? E aí surgem novas ameaças em relação a isso. Como é que essa revolução tecnológica tem afetado segurança, né, no dia a dia de vocês, na tua experiência, e como lidar com essas novas ameaças? A gente decidiu esse ano, dentro do nosso plano diretor, né, de segurança e privacidade, colocar uma atividade específica, um estudo específico para esse assunto. A questão das APIs, né, tem tomado uma relevância grande na questão do ecossistema e da superfície de ataque. Então, a gente, esse ano, vai trabalhar mais forte, acho que muitos colegas meus também têm falado isso, num estudo de como melhorar a governança das APIs, porque é um instrumento fantástico para o negócio. E nós somos habilitadores de negócio, não somos mitigadores de riscos, né? É assim que eu me vejo, né? Então, eu habilito o negócio e mitigo o risco, é praticamente o que eu faço o tempo todo. Então, é um estudo... Mitigador de risco. Mitigador Todo mundo de fala, risco. habilitador de negócio. Mitigador de risco. Mitigador de risco. Vamos ter as frasezinhas que a gente vai colocar, né? Para a função do CISO, né? Do profissional de segurança. Porque eu sinto que o papel realmente é esse, né? Sem negócio não existe CISO, não existe segurança. E eu posso pegar esse gancho? Porque eu escutou a sua história, né? De carreira, estudo, enfim, e você vem de técnico. E o que a gente percebe no nosso mercado, e eu tenho o prazer de conversar com muitos clientes o tempo inteiro, é que muitas vezes quem é muito técnico tem dificuldade de fazer a conexão com o negócio. É muito bom tecnicamente, consegue discutir de forma muito profunda os temas de cibersegurança, mas tem dificuldade de fazer a conexão com o negócio. E aí você, apesar de ter uma formação técnica, você está trazendo aqui a questão de habilitar o negócio. Como é que você se desenvolveu? Como é que você aprendeu? Qual foi o start para você falar, peraí, segurança não é só dizer não, eu preciso entender desse negócio? Eu acho que justamente quando eu comecei a ser desafiado nessa função pela primeira vez, né? Então, quando eu assumi a função de CISO, eu comecei a entender como é que funcionava o jogo nessa cadeira. Eu comecei a ver que o negócio não era técnico, o negócio era como que a gente vai conseguir fazer essa empresa seguir o rumo dela, estratégico de negócio, e como que eu ajudo a empresa a atingir os objetivos de negócio. Então, inicialmente, eu levava muito essa questão técnica para a mesa. E eu comecei a perceber que não fazia sentido, não era o fórum adequado, e as perguntas e os anseios eram diferentes do que eu estava querendo tratar. Então, eu comecei a entender, o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que ver a agenda da companhia, qual que é o plano estratégico dela, quais são os negócios que estão com dificuldade, quais são os negócios que estão com uma velocidade alta, eu preciso ter um pouco mais de cuidado e ajudar ali com soluções para poder fazer com que aquilo continue voando na velocidade que eles precisam voar. Encontrar esse equilíbrio é muito difícil, né? Então, eu trabalhei muito essa questão. Antes de estar em cyber, eu já tive essa dificuldade. Quando eu fui CIO de uma indústria, as pessoas queriam fazer negócio e eu estava ali atrapalhando o negócio, não estava ajudando. Então, eu me enfiei numa pós-graduação de negócio. Falei, deixa eu entender mais de negócio. E aí eu fui lá na FGV, fiz um curso chamado SEAG, nem todo mundo conhece, mas é um curso justamente para dar esse arcabouço para os profissionais de outras áreas conhecerem administração, negócio, finanças corporativas. Acabou coincidindo. Viu um DRE pela primeira vez na vida, né? Nossa, DRE, balanço, como classificar preço lucro de ações, um monte de coisas que agora são úteis para mim hoje, no mercado Sim. que eu estou hoje. Na época não fazia tanto sentido essa parte, né? Que era a ênfase em finanças corporativas. Então ali eu aprendi e comecei a me desenvolver já ali. E aí, quando você sai um pouco dessa área, você perde um pouco. É que nem exercício. Você para de praticar, você perde o músculo. Você tem que estar sempre fazendo esse exercício. E quando eu voltei para uma cadeira que eu precisava ajudar um negócio a deslanchar, aí eu comecei a me readaptar, entender as mensagens, entender os sinais, entender o que era importante ali e fazer essa tradução, né, dali para o meu time e do meu time para essa audiência. Mas isso é uma questão de prática também. Você tem que estar exposto para conseguir deslanchar nessa questão. Só estudar em casa e achar que vai chegar lá um dia e vai fazer com maestria e excelência é muito ambicioso. Você tem que estar exposto a isso para poder se desenvolver mais rápido. E a gente está falando aqui de preparo, né? Sobre treinamento, sobre ir atrás, sobre curiosidade, né? E aí, Cris, eu queria explorar um pouco com você o tema de equipe, né? E está claro para a gente que, de novo, um programa de segurança precisa de uma equipe bem preparada para isso. O que hoje você procura
num profissional que vai fazer parte da tua equipe, eventualmente num processo seletivo, numa decisão de escolha? Como é que vocês trabalham isso? A gente procura atitude, cara. Atitude, gana de fazer as coisas. Obviamente que o técnico não dá para descartar, mas eu não preciso que ele seja 100% excelente no técnico, porque eu consigo trabalhar essa questão. Você consegue desenvolver ele, né? Consigo dar um treinamento, consigo dar uma capacitação para ele, mas o que eu quero ver no cara é o brilho nos olhos, na pessoa que vai trabalhar, a vontade de fazer aquilo, vontade de fazer parte daquilo, entender a importância daquilo, sabe? Ter uma visão estratégica do que é aquele negócio que ele vai fazer. Não importa se é pequeno ou grande, mas, sabe, ele se sentir dono daquilo e falar, cara, eu vou levar esse negócio para frente. Eu vou fazer e vou pedir tua ajuda, eu vou pedir ajuda dos colegas. Então tem que saber trabalhar em equipe, porque vai precisar de ajuda da equipe, né? Hoje é um tema multidisciplinar, não só dentro como fora, de segurança, de tecnologia. Outras áreas, sim. Áreas de risco que a gente tem que lidar todos os dias, que são colegas, pares nossos. Então assim, eu estou buscando muito a questão da atitude, sabe? Depois eu vejo como é que a gente resolve a questão técnica. Sensacional. Porque a atitude é muito importante. Se o cara pode ser super bom tecnicamente, se não tem atitude, a coisa não vai andar. Uma ideia. A gente podia depois fazer alguns artigos sobre as dicas dos CISOs em relação aos temas que a gente está tratando aqui. Por exemplo, como ser um bom profissional de segurança, o Cris falou sobre atitude, sobre brilho no olho, vários outros falam sobre comunicação, sobre curiosidade. Tem tanto conteúdo interessante que a gente está gerando aqui que poderia se desdobrar em vários artigos que a gente também podia fazer. Então, Concordo. Uma dica pra gente. E aí, pegando essa questão de carreira, Cris, já contei aqui no começo que você me impactou na minha carreira aqui em Cyber. O que você faz, fora a questão das salas de simulação, enfim, para garantir que essa turma que está entrando em cibersegurança, a gente tem uma geração nova de pessoas em cibersegurança, que eles entendem, e a gente tem um cuidado com os alpinistas também, que eles entendem que a carreira é um caminho, é uma jornada, que não é um jogo, né? É uma competição de longo prazo, que as pessoas vão crescendo, que elas vão se desenvolvendo. Como é que você faz a pegar essa turma mais ambiciosa em relação ao crescimento e garantir um alinhamento em relação, peraí, vamos ter um caminho, vamos desenvolver para você chegar numa posição, por exemplo, de gerência, executiva e tudo mais? Eu acho que é mostrar um pouco algumas histórias, né? Eu acho que tem poucas histórias de alpinistas, como você comentou, que subiram na carreira muito rápido. Existem pessoas brilhantes. E continuaram, né? Subir tudo bem, mas que continuaram, isso. Você pode até chegar, mas se sustentar naquele patamar sem uma preparação prévia é muito difícil. E a gente tem visto isso muito. As pessoas buscam realização, buscam nome de cargo. Qual vai ser o nome do meu cargo numa entrevista? Assim, cara, isso é o menos importante. O importante aqui é você entender o desafio e estar a fim de enfrentá-lo, né? Então, o que eu tento passar para essa geração, quando tem oportunidade, tenham paciência. Façam coisas consistentes, que vocês vão bem mais longe do que fazer pequenas coisas e saltarem de cargo, né? Eu acho que a consistência fala por você por muito tempo. Quando você faz um trabalho consistente num lugar ou numa função, você sempre vai ser lembrado por aquele trabalho, por aquela realização. Então, aos poucos, você vai construindo a sua reputação, seu nome no mercado. E é uma coisa que eu prezo muito. E eu tenho muito cuidado com a minha reputação. Isso. Porque é a única coisa que eu tenho para oferecer realmente para o mercado, para as empresas, para quem paga meu salário, é o cara que eu sou. O que eu posso entregar, os valores que eu tenho, o que eu posso fazer de bom para aquela companhia. Então, eu tenho muito cuidado. Então, eu acho que eu aprendi na minha trajetória de carreira isso. Tem que ter cuidado, paciência. Muitas vezes as coisas não vão acontecer como a gente gostaria. Mas ser perseverante também, não desistir. Não é porque, vou ficar aqui sentado 5 anos esperando que algo vai acontecer. Não vai. Mas também não querer fazer isso em 6 meses, sabe? Tem que ter parcimônia aí e cuidado nessa jornada. Muito bom. Vamos pegar o gancho pro global? Bora. Você queria falar sobre global, sobre times globais, áreas de segurança global? Eu acho que interessante que o Cris liderou aí grandes times, né, principalmente em ambientes multiculturais, né? A gente falou aqui sobre, né, ter experiências de intercâmbio, experiência de trabalhar em outros países. Mas, assim, disso, qual foi o maior aprendizado que você teve, considerando as experiências internacionais também que você viveu, para liderar os times nesses ambientes complexos? Acho que o grande desafio é você ter o fit com a cultura, porque as empresas vão criando suas culturas próprias, e você querer enfrentar a cultura é muito difícil.
Então, você tem que se adaptar à cultura e fazer a coisa do seu jeito acontecer. O que eu percebi? No geral, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E a gente, às vezes, quando entra no ambiente multicultural, acha que só o nosso jeito é o certo. Esse é um dos primeiros conflitos que você encontra numa empresa multicultural. Aí um cara lá, sei lá, da Venezuela acha que tem que ser feito de um jeito, o certo tem que ser feito de outro, e por vezes essa coisa gera um conflito, porque todo mundo vai querer defender seu ponto de vista. Então o que eu aprendi é que dá para fazer o que precisa ser feito de várias formas diferentes, sabe? E você precisa comunicar isso para as pessoas e mostrar para elas que o seu jeito é interessante, vai dar certo, eu acredito que vai dar certo, você tem que dar confiança para o cara fazer, delegar, né? Sem deixar delargar, né? Mas você delega e confia. Acho que eu tive que aprender a confiar, porque eu tinha que lidar com pessoas em distintas, né, localizações geográficas, horários, fuso horários, enfim, problemas que eu não conhecia dos lugares, das localidades, né? Por exemplo, proteção de dados, né? Eu tive que lidar com proteção de dados de vários países. Então, assim, eu confiava no que aquelas pessoas estavam me dizendo, que era daquele jeito que tinha que ser feito, que era daquele jeito que tinha que estava regulamentado. Conduzir, por mais que eu imaginasse na minha cabeça que tinha que ser de outro jeito. Então, eu aprendi a respeitar os pontos de vista, a confiar nas pessoas, acreditar, colocar as pessoas certas nos lugares certos e confiar que aquilo vai ser feito da melhor maneira. São um dos principais aprendizados. Respeitar, acho que ambiente multicultural, existe um respeito já, porque a pessoa se acostuma a trabalhar com culturas diferentes. Então, eu acho que existe um respeito, mas existe essa questão do jeito de fazer as coisas. Que cada um acha que o seu jeito é melhor. É, verdade. E no final das contas, vai sair cada um fazendo do seu jeito. E eu tive muitas experiências positivas nesse sentido. Uma vez eu tive uma líder que falou assim, a gente estava discutindo sobre sucessão. Ela falou, você sabe quando a pessoa está pronta, quando a tomada de decisão dela é a mesma que você faria. E eu na largada já não concordei com essa afirmação. Porque na prática o que eu espero é que ele tome decisões melhores, que entregam o mesmo resultado, ou um resultado melhor, mas que ele tenha o racional dele, que ele criou, desenvolveu, enfim, para tomar decisão. Mas eu nunca tinha pensado em quanto o modelo multicultural impacta nisso. E você falou sobre regulamentação, que é um tema que está aqui no nosso roteiro, produção, e eu não perguntei para você ainda. A gente tem as diversas regulamentações, LGPD, GDPR. Cada vez que eu vou falar, eu tenho medo de trocar a posição das letras. Que ainda são um desafio, né? Ainda são um grande desafio. Como é que você acha que as áreas de segurança, né, podem tornar isso menos burocrático e mais, de fato, eficiente com o propósito da regulamentação, pensando nas pessoas físicas, né? Bom, em primeiro lugar, acho que as empresas precisam mudar, não todas, mas a cultura. De achar que isso é uma obrigação, uma lei, eu tenho que cumprir, custe o que custar. Eu acho que ela tem que entender que aquilo é positivo. No final das contas, a gente lida com essas leis porque a gente está querendo proteger as informações, as minhas, as suas informações, as informações de todo mundo que está em volta da gente. São informações de pessoas físicas naturais, né? Informação da empresa, nesse caso, especificamente falando. Então, acho que tem que mudar a cultura e começar a criar uma questão de privacidade por desenho mesmo, sabe? Trabalhar a privacidade como parte do produto final da empresa. Porque isso gera valor para a empresa, gera valor para o cliente da empresa. As pessoas costumam tender a comprar produtos de empresas que elas confiam, da reputação das empresas, de acreditar que elas estão fazendo um bom trabalho com os dados dela, sabe? Que está cuidando da informação dela. Então, eu acho assim, é um tema complexo porque quem tem presença regional tem essas barreiras, porque, como eu te falei, a Colômbia tem uma lei de proteção de dados, Peru tem outra, Brasil tem outra, Europa tem outra, Estados Unidos, cada estado tem a sua. Então, se eu tiver um problema com os Estados Unidos, complexo de resolver, porque você tem que falar com cada estado e ver o que cada lei de cada estado diz. Então, assim, seria bom se tivesse uma lei global de proteção de dados, né? Não uma lei regional, né? Não uma lei continental, uma lei global. Mas eu acho que as empresas têm que mudar a cultura, os profissionais têm que entender o valor daquilo que eles fazem, que não é uma burocracia, não é um papel que tem que assinar e cuidar, não. É uma questão que a gente está cuidando da privacidade das pessoas, é um negócio legal. Eu vejo assim, tudo que tem a ver com a sociedade eu acho bacana, assim, que ajuda a sociedade. Eu acho que cuidar da privacidade dos dados é cuidar da sociedade também. Sensacional. Cris, a gente vem de uma geração de profissionais, né, que já trilhou uma jornada de alguns anos, né? Você falou que no começo da tua carreira você vivia muitos temas técnicos, né? Se pegar lá o teu começo da tua carreira de cyber e a gente olhar hoje, né? O que você acha que mais mudou ao longo desses últimos anos?
Bastante coisa mudou. A relevância do tema, a segurança virou um tema estratégico nas companhias, tanto que você olha para trás aí há 15 anos, a gente não tinha a quantidade de CISOs, heads de segurança que a gente tem hoje. Seria difícil fazer um podcast aqui há 15 anos, porque realmente, às vezes o cara tinha a função, mas não tinha o reconhecimento da companhia para o que ele estava fazendo. Os ataques evoluíram, as oportunidades evoluíram também, né? Mas eu acho que tem uma coisa que não mudou, né? Que é fazer o arroz com feijão, fazer o básico bem feito. Sabe, qualquer empresa que não sabe o que fazer, começa pelo básico bem feito. Que isso aí nunca vai sair de moda, entendeu? É um negócio que as pessoas esquecem. Mas quem faz o básico bem feito já faz bastante coisa. Então, acho que, apesar de tudo, de todos os desafios de inteligência artificial, nações-estado, superfinanciadas para fazer ataques, quando você começa a fazer o básico bem feito, você está indo já num caminho bom. E depois vão vir os outros desafios. É isso aí. Já se diferencia fazendo o básico bem feito, né? Já vai ser diferente, sabe? Muito bom. Eu queria, por curiosidade, saber se tem algum ataque, algum incidente histórico que te marcou na tua carreira, que te impressionou e por quê? Bom, eu tive 3 episódios que marcaram na minha carreira. O meu primeiro incidente, quando eu sofri um incidente de uma máquina que eu sabia que ia ser comprometida, segurança ainda não era um tema relevante nas empresas. E no dia que o incidente aconteceu, eu fui lá, entrei no CPD, não era data center, e tirei o cabo de rede da máquina. Esse foi o primeiro, que foi o primeiro, né? Muito bom. Nunca vai esquecer, né? E depois os caras perguntando por quê, você pega seu e-mail que você avisou todo mundo. Naquela época era assim, se não tivesse um e-mail na gaveta para mostrar que tinha avisado, era seu pescoço que rolava. Né? Sem dúvida. Isso mudou bastante, ainda bem. Bom, o segundo, para mim, foi da SolarWinds, que foi uma tecnologia que muitas empresas usavam, atingiu grandes empresas da Fortune 500, né? Foi um negócio que trouxe uma luz assim, né? Um spot muito forte na questão da cadeia de suprimentos que a gente falou no começo aqui do podcast. É como que uma empresa confiável, que estava em todas as empresas, conseguiu causar tudo isso, porque os caras ficaram persistindo por muito tempo. E tem uma curiosidade para quem estudou esse caso, uma das primeiras coisas que esses caras fizeram quando eles entraram na empresa foram ler todos os procedimentos de segurança para saber que se eles fossem descobertos, qual seria a reação. Então, eles leram os playbooks, leram os documentos que estavam nos repositórios para saber, quando eles agirem dessa forma, a gente foi descoberto, a gente precisa sair. Então, eu achei uma sacada, assim, foi muito bem pensado. E um outro foi da Colonial Pipe, que é uma fornecedora de combustível dos Estados Unidos. Sim. Ela foi atingida por um ataque de ransomware e deixou a costa leste sem abastecimento de combustível. Foi um negócio muito impactante. Teve até um vídeo que eu usei muito nas campanhas de conscientização do secretário de defesa americano falando sobre esse tema. E as pessoas falando que estava sem combustível e não sei o quê. É um vídeo que impacta bastante para você entender como que uma situação como essa deixou de ser um tema corporativo e passou a ser um tema da sociedade. Sensacional. Cris, existe assim, você ao longo da tua carreira teve algum projeto, algum momento assim que foi um divisor de água assim que te marcou muito? Ou realmente mudou a tua perspectiva, mudou a tua forma de pensar? Você teve esse momento? Tem o Cris de antes e o Cris de depois, sabe? Antes desse movimento e depois desse movimento. Eu acho que coincide com uma coisa que eu falei um pouquinho no começo, que foi quando eu retornei para a área de segurança, né? Que foi construir um centro de defesa cibernética, né? Construir um centro de defesa cibernética, primeiro regional, depois global. Que aí eu tive que lidar com essas diferenças de cultura, que todo esse aprendizado que veio desse trabalho inicial, né? Então eu criei ali um centro de operações de segurança primeiro, para a companhia aérea no Brasil, e aí em 2018 teve uma troca de CISOs e tal, aí o CISO novo veio e falou assim, cara, qual que é a tua ideia disso? Eu falei, eu queria ter um negócio que atendesse a companhia inteira. Então, foi o que me levou para Santiago. Eu fiquei 5 anos lá. A porta que eu abri, né, sem saber, para poder ter essa experiência internacional, foi esse projeto. Então, eu criei um centro de defesa cibernética. Nível... Né, global, para atender toda a companhia, os 25 países onde a companhia operava. Então, isso fez eu mudar, porque eu tive que aprender a cultura, negociar com as pessoas, entender o cenário de cada um, o que cada um precisava, como precisava. Né? Então, negociação, bastante negociação, entendeu? Chegar, de repente, em outro país, outra cultura, adaptar a família e resolver os problemas
do trabalho e fazer com que isso realmente chegasse a acontecer, realmente me marcou bastante, porque transformou a minha vida de várias maneiras, né? Cultura, experiência, idioma, tudo. Foi tudo ao mesmo tempo. Então, acho que esse foi o projeto que mais me marcou, assim. Foi um projeto que eu tenho muito orgulho pelo time que me ajudou a construir e pelas ideias que a gente conseguiu desenvolver nesse período que a gente fez. Muito legal. Muito bom. E Cris, bom, a gente está chegando na hora final já. A gente passa muito rápido, né? Eu fico triste, porque eu tenho mais perguntas que eu gostaria de te fazer. Mas acho que para a gente poder, antes de entrar no ping-pong, que é a parte divertida do nosso podcast, eu queria saber se tem algum projeto, alguma iniciativa que você esteja participando agora que você queira compartilhar com quem está assistindo a gente, ou deixar uma dica, uma boa prática para quem está entrando na carreira de cyber, ou para quem está na carreira de cyber, mas quer subir de posição, né? Quer crescer. Então o espaço está aberto para você. Estou participando de um projeto, que é um projeto do governo, né, que está... Vou entrar muito em detalhe aqui, que eu não sei se eu posso, mas é um projeto que está trazendo justamente tudo aquilo que eu acredito, aquilo que fomentou a criação daquela comunidade que você criou, que é compartilhar informação de inteligência de fraudes, né? Então, tem um ecossistema com instituições financeiras ou não financeiras que se trabalhem em conjunto com o governo para desenvolver uma inteligência para poder começar a dar uns passos mais para adiante para poder se aproximar mais do ecossistema de fraudes que a gente tem no Brasil. Então, esse projeto é muito bacana. Eu não sei até quando eu vou conseguir participar dele, pela característica da empresa que eu estou hoje. As outras eu tenho certeza que vão seguir adiante nesse projeto, mas só de ter participado desse começo foi muito gratificante. Porque eu acredito muito no compartilhamento de informação entre pessoas e instituições de confiança, entendeu? Eu acho que a gente consegue andar mais rápido, com mais energia, com mais resiliência, se a gente for assertivo, junto. né? E eu não esperava nada diferente como sua resposta do que alguém que conecta pontos e compartilha conhecimento e tudo mais. Bora pro ping-pong? Bora pro ping-pong? Cris, seguinte, se cyber não fizesse parte da tua história profissional, o que você estaria fazendo? Eu tô achando que é alguma coisa ligada a futebol. Porque as analogias foram de futebol. me chamou a atenção. Você tá super que time, que é isso? Sou corintiano. E moro em Santos, Cris. Eu achei que ia encontrar um parceiro agora que dividia comigo. É que corintiano nasce. Eu nasci em Mato Grosso, eu ia ser corintiano. Não tem jeito. Eu gosto muito do Santos. Eu já assisti muitos jogos do Santos na Vila Belmiro. Quietinho lá, assistindo. Acho bacana, mas não adianta, nasci. Tudo bem. Tem que fazer. Mas aí, aí... o que você faria da vida se não fosse trabalhar? Eu adorava jogar futebol, sempre gostei. Eu fiz um chute agora. Eu acho que se eu tivesse seguido nessa trajetória... Tem cara de treinador de futebol, não tem? Preparador físico, não tem? Treinador. Não sei. Calma, não sei que área. Eu acho que eu talvez não tivesse tido um protagonismo no esporte nacional, no futebol, mas eu teria talvez jogado um time do interior, mas eu talvez tivesse sido realizado por essa questão. Mas, como desde pequenininho, eu sempre gostei muito de tecnologia, quis ser engenheiro com 8 anos de idade, então tem um outro viés que eu faria algo tecnológico. Não sei se em TI, subindo em antena de telefonia celular, mas alguma coisa tecnológica. Eu sou muito ligado à tecnologia, muito. Tudo meu tem que ter algum tipo de tecnologia embarcada. E como é que você explica para sua família o que você faz? Sim, porque eu tenho uma dificuldade grande de falar que eu trabalho com clientes numa empresa de cibersegurança. Então, assim, meu pai até hoje não sabe o que eu faço aqui. Ele imagina que é algo legal, mas não consigo explicar, assim, concretizar. Eu já expliquei de várias maneiras, de vários jeitos. Muita gente ainda não consegue, sabe, conectar. Mas assim, eles sabem que eu faço algo relacionado com segurança. Já metade eu já tenho. Eu só tenho que explicar segurança do quê? Né? Sim. Porque antes nem segurança eles entendiam, que eu não me vinham armado, com uniforme, nada, que esse cara é segurança. Não tem como, né? Não tem o porte de segurança. Ele é bom de correr, né? Ele é bom de correr. Correr... Porque eu brinco, eu falo assim, se alguém vier fazer alguma coisa contra mim, eu sou vulnerável, porque nem correr eu não sei. Eu sou ruim até de correr. Correr eu aprendi um pouquinho nessa época que eu achei que ia ser atleta. Então... Mas eu consegui metade. Meu filho agora já está maior, já está entendendo, já está mais envolvido com tecnologia, então
Minha filha ainda custa um pouquinho, meu sogro, meu pai, esquece. Trabalha ali, aqui e tal. Isso, aí eles te dão um celular pra você consertar, né? Vem aqui, ó, filha, arruma meu celular aqui. O Wi-Fi não tá funcionando, isso, é isso. Eterno técnico de informática. Eterno técnico de informática da família, não adianta. Todos nós temos isso em comum, todos nós, todo mundo que a gente fala tem isso em comum, né? A gente é o suporte da família, o helpdesk da família pra consertar devices. Né? Isso, é isso. E agora, voltando para a dica, né? Então, uma recomendação de livro, de curso, de filme, ou um conselho para quem está começando, Cris? Olha, vou começar pelo começo. Então, eu acho que filme... Eu gostei muito do filme do... Filme não, né? Eu vi a série do Cyberbunker, achei bem interessante para quem quer começar a entender um pouco das questões de segurança e também do lado positivo e o lado negativo da cibersegurança, né? E eu acho que o Cyberbunker é uma série que mostra isso, né? Que o cara montou todo um data center ali subterrâneo, como se fosse um porão de guerra ali, o cara reformou e usou, então ele começou a fazer coisas legais, depois coisas não tão legais, então dá para ver essas duas faces, né? Então um livro bacana que se chama Cibersegurança e Cyberguerra, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas ele é do Singer e do Freeman, foram dois escritores que eles falam de problemas cotidianos de segurança, mas também falam dos problemas da sociedade com relação à segurança. Então ajuda a preparar também. É um livro meio antigo, já faz muito tempo que eu li, mas eu sempre acho ele atual nos dias de hoje, dado o cenário que a gente vive com os nossos familiares sofrendo fraude de WhatsApp, quanto é lado, né? Então acho bacana também. Tem um filme que eu vi também, que eu não vou lembrar o nome agora. Depois da Covid eu me atrapalhei um pouco com algumas memórias. A gente escreve depois nos comentários, na descrição aqui do nosso episódio. É o que conta a história do WikiLeaks. Sim. Não sei se é a fonte de poder, alguma coisa assim. É muito legal esse filme também. Acho que vale a pena assistir para entender um pouco a ideia de democratizar a informação versus o risco que de repente isso pode trazer também para as nações, para a sociedade. Então é bem legal. Acho que vale a pena também assistir. Uma dica que eu sempre dou para quando me perguntam, né? Como é que o cara começa nessa área? Como é que ele progride? Acho que ele tem que ser um cara curioso, gostar de estudar, gostar de tecnologia. E tem que ter algum feeling com a questão de segurança mesmo, de entender. Mindset de segurança é a coisa mais difícil que eu acho que a gente tem para conseguir de tirar das pessoas, sabe? Assim, de extrair, porque as pessoas conseguem ter um mindset, mas o começo é muito difícil. Por exemplo, tem muita gente de infraestrutura que tenta vir para a área de segurança e não se adapta por causa do mindset. Interessante. E aí acaba voltando, né, para a área de infraestrutura e tecnologia, porque não entendeu como é que a coisa funciona. Não é uma questão de inteligência, é uma questão mesmo de perfil. Então, acho que quem tem afinidade vai muito longe. Mas tem, assim, a área de segurança tem muita oportunidade. Você tem que entrar por uma porta, né? Entender aquilo e olhar, o que mais tem para fazer? E tem que ter a curiosidade e vontade. Se tiver, hoje, porque é uma área muito fértil, a gente tem deficiência de encontrar profissionais qualificados que tenham brilho nos olhos, tenham curiosidade, tenham gana de fazer as coisas acontecerem, atitude. Então, assim, se o cara tiver tudo isso e quiser se embrenhar na área de segurança, ele vai conseguir. Mas tem que ter isso primeiro. Muito top. Cris, a última pergunta. Nossa, já ia encerrar, você puxou aqui a última pergunta. Vou puxar um pouquinho aqui. De volta para o passado, né? Se você pudesse hoje dar um conselho para você mesmo, lá no começo, né? O que você diria para o Cris lá de trás? Bom, dado o cenário que eu enfrento hoje, né, que a minha vida profissional, onde ela está hoje, eu voltaria a trabalhar na questão que a gente já conversou aqui, que é a questão da comunicação. Né? Comunicação clara, né, para poder deixar isso muito em pauta no dia a dia, assim, aperfeiçoar muito, porque isso é muito importante. A comunicação, às vezes você tem minutos para expor uma ideia, para expor um problema, para tentar sensibilizar um grupo de pessoas. Quem vai a conselho sabe, normalmente as agendas são curtíssimas, 15 minutos, 10 minutos, a cada 3 meses, outros lugares a cada 6 meses, e alguns a cada ano, outros nem isso tem. Então, quando você tem a oportunidade, você tem que ser muito, sabe, muito sniper ali, muito objetivo no que você precisa comunicar. Então, assim, se eu tivesse tido essa mentalidade, eu até tive, mas acho que depois eu deixei perder um pouco essa questão, me envolvi em outras coisas da área do conhecimento, e eu teria fixado isso como uma tatuagem, ó, comunicação é fundamental. Eu teria feito uma tatuagem. Muito bom. Comunicação clara, muito bom, né? é fundamental para olhar a comunicação. Não posso esquecer aqui da comunicação. Porque eu não sou um cara de comunicação, eu sou um cara extremamente tímido. Extremamente.
Aqui eu sou um personagem. Porque se Mas me que se comunica deixarem... muito bem. Mas que se comunica muito bem. Muito bem mesmo. Mas isso eu fui trabalhando na minha vida, porque eu era aquele bicho do mato mesmo. E até sou, quando eu tô em casa, minha mulher, meus filhos reclamam que eu sou bicho do mato. Eu não quero sair, não quero fazer, não quero... Então, assim, eu acho que é uma demonstração do esmero, do esforço que eu fiz para poder ocupar Desenvolver isso. posições que eu precisava ter isso. Se eu não tivesse isso, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, com certeza. Então, eu tive que desenvolver, não é natural. Eu conversei com pessoas hoje aqui que têm isso natural, é muito legal ver. E conversar com pessoas que têm isso natural. Eu não tenho, eu tive que desenvolver essa competência. E ainda estou desenvolvendo, ainda falta aí. É interessante que o Euclides aqui, ele personifica uma característica, na minha visão, de um CISO de alta relevância, que é o quê? É ponderado, tem maturidade, sabe se comunicar, né? Tá trabalhando isso, mas assim, você vê que muitas pessoas que são tímidas têm medo de comunicar, né? Às vezes tem pessoas que preferem morrer Do que participar de um podcast. do que fazer um podcast ou fazer uma apresentação, né? Então, é muito importante essa questão da ponderação, da confiança de falar, da experiência. E a gente teve mais uma aula aqui, hein? Mais uma aula de maturidade aqui hoje, tá? E eu preciso agradecer vocês de novo. Obrigada, Bruno, por dividir a bancada. Obrigado a você, minha amiga. Obrigada, Cris, por compartilhar mais uma vez comigo e com a nossa comunidade. Quero ter sempre você por perto e vamos juntos, viu? Sou eu quem agradeço pela oportunidade, muito bacana nosso papo. Estou à disposição, quando precisarem de mim, sempre que puder, sempre estarei à disposição. Muito bom. E você que está assistindo, ouvindo, gostou? Compartilha, curte, dá feedback, sugere pessoas para a gente poder conversar aqui, porque esse espaço é de vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.